Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país. Você que carrega o coração de cinco pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, amigo e amiga, torcedor, torcedora do São Paulo. Este é o Avante, meu tricolor. Meu nome, Rafael Emiliano, fique à vontade, a casa é sua. Tá começando aqui o nosso pós-jogo de São Paulo 1, Corinthians também 1, né? Clássico disputado da tarde deste domingo, dia 18, lá em Itaquera. Lugar tradicional onde o São Paulo não consegue obter bons resultados, onde o São Paulo realmente, via de regra, deixa a desejar, né? E eu tô fazendo essa ponderação logo no começo porque eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você que tá aí do outro lado vendo. Se antes do jogo alguém fechasse com você um empate 1-1, você assinava? Você assinaria? Você falaria que tá tudo bem, vai, vamos fechar esse 1-1, tá bom, bom resultado, bom placar, vida que segue. Porque a impressão que eu tenho, eu ia falar expectativa, desculpa, a impressão que eu tenho é que, claro, o torcedor São Paulino nesse momento está frustrado, o torcedor São Paulino nesse momento está chateado com a forma como o empate se deu, com um gol sofrido ali no último minuto do tempo regulamentar, né, podemos dizer assim, foi entre os 44 e 45, depois de estar vencendo por 1-0 grande parte, desde os 29 minutos do primeiro tempo, para ser mais exato. Só que a verdade é que o São Paulo não fez uma partida primorosa, muito pelo contrário, né? Eu acho que o São Paulo ele ficou devendo no que tange a agressividade, no que tange a intensidade e no que tange a construção realmente de boas jogadas efetivas para conseguir vencer o seu rival na casa dele, o seu maior rival na casa dele, né? Eu acho que o placar final, ele de certa maneira, ele tem de ser enaltecido, porque São Paulo ainda é um time em construção, São Paulo ainda é um time que busca uma melhor formatação de jogo, o São Paulo ainda é um time com jogadores que estão voltando de longo período de contusão, de problemas físicos, fora, né, muito fora da sua forma ideal, da sua forma física ideal, e, portanto, segurar uma vitória de 1-0, que é um resultado magro, né, perigoso, né, vencendo por todo jogo, quem zera todo jogo vencesse já começasse vencendo por 1-0, mas não deixa de ser um resultado magro e perigoso com um adversário que também, tal como São Paulo, precisava mostrar trabalho, um adversário como São Paulo que desde do início teve, vamos dizer assim, uma certa benevolência da arbitragem, eu já vou tocar nesse assunto de forma mais apropriada, mas que principalmente ali, motivado talvez pela torcida, jogou na abafa desde o início, essa é a verdade. A verdade é que o São Paulo talvez já tivesse que ter tomado o gol que tomou muito antes, né, de marcar o seu próprio tento, né? Porque o Corinthians realmente criou as melhores oportunidades, o Corinthians teve mais volume de jogo, o Corinthians conseguiu chegar com mais afinco ao ataque, né? Só que esbarrou em algumas questões defensivas muito bem solucionadas do São Paulo. Uma delas o Alan Franco, que fez uma partida primorosa, anulou o Yuri Alberto. Outras delas a mudança tática que ocorreu ainda no primeiro tempo, quando o Marcos Antônio troca com o Danielzinho passa a ser ali o jogador que toma a bola, né, pega a bola da defesa e faz a construção para ataque, com o Marcos Antônio ficando mais fixo, né, prendendo um pouco mais o Bobadilha. Isso deu, de certa maneira, mais resultado ainda defensivamente para o São Paulo. A verdade é que o São Paulo jogou em Itaquera de maneira muito pragmática, de uma maneira muito, vamos dizer assim, jogando realmente por uma bola que veio, que aconteceu, vocês sabem, né, cruzamento do Danielzinho, falei aqui na análise do intervalo, desvio do Tapia, como foi construído o tento do São Paulo. Evidente que a frustração é muito grande pelo empate ter vindo tão tardiamente, tão ali no apagar das luzes, mas
a gente tem que fazer essa ponderação do quanto a partida do São Paulo não foi para vencer o jogo. E isso aqui não é necessariamente uma crítica ao Crespo, né? Técnico esse que calou minha boca de novo quando mudou taticamente de novo a equipe do São Paulo, né? Ele que lá na estreia contra o Mirassol a gente disse: São Paulo é um time engessado, São Paulo é um time manjado, é um técnico sem repertório, é um samba de uma nota só. Ele muda contra o São Bernardo jogando no 4-3-3 com pontas abertos e muda contra o Corinthians jogando ali num 4-4-2 mais conservador, que de certa maneira atendeu às expectativas táticas daquilo que o treinador queria. Tá bom? Fazendo uma pausa aqui rapidinho para fazer o nosso jabá. Visite nossa cozinha. Os links das nossas redes sociais estão na descrição. Então, siga lá, acompanhe o Avante Meu Tricolor. Visite o nosso site www.avantemeutricolor.com.br. Me segue também aí nas redes sociais, Rafael Emiliano. Muitos seguidores aí nos últimos dias, com toda essa ebulição de São Paulo, né, com toda essa história aí de impeachment do Casares, né. Muito obrigado a todo mundo que está chegando aqui pela primeira vez, está se inscrevendo aqui no canal. Muito obrigado mesmo pela confiança no trabalho. Mesmo você que também não gosta tanto assim, né? Faz parte, a gente não está aqui para agradar todo mundo, só peço realmente, não ofende, não precisa ofender, né? Deixa o like aqui no vídeo, ajuda a gente aí. É uma ajuda, cara, que você não vai gastar nada, você não vai nem perder o seu dedo, a não ser ter cheio de caco de vidro aí no seu teclado, mas via de regra, ou o seu celular, né? Via de regra, deve estar em plenas condições de uso. Então, vai lá, deixa o dedão no like aí, ajude a gente, dá o seu joinha, compartilha esse vídeo com toda a sua coletividade São Paulina, espalha aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, aí, manda pra vovó, manda pra titia, manda pro vizinho e ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida e disputada quanto é o YouTube. E agora, se você quiser, e se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho de ajudar financeiramente aqui o projeto de jornalismo independente do Avante Meu Tricolor. Vire membro do canal, como recompensa você ganha o direito de entrar no nosso grupo dos Avante Lovers. Eu vou te falar, tem cada figura lá, velho, que olha, realmente o grupo do ANT lá é uma família, né? E caso não queira aí se comprometer, né, com uma quantia mensal recorrente, você tem a oportunidade de fazer também sua doação esporádica. O QR Code está aqui na tela, tem o botãozinho AMEI aqui embaixo. O importante é você colaborar, qualquer quantia é válida e a gente agradece de coração. Lembrando, se você não viu a análise do intervalo, problemas técnicos já tão tradicionais aqui do Avante Meu Tricolor. Câmera deu pau, vou ter que levar lá na importadora para trocar. Celular também a tela foi pro chapéu aqui porque eu derrubei ele no chão sem querer, querendo. Então, estamos aqui de volta à nossa qualidade Full SD, como eu brinco aqui, né? É a várzea que é o Avante Meu Tricolor, mas vocês estão aqui pelo conteúdo, não pela embalagem, né? Então eu agradeço desde já, peço, claro, né, agradeço sua compreensão, sua paciência. Tem canais aí com câmeras ultra mega modernas aí, captam qualidade aí maravilhosa, quase cinematográfica. Aqui não, aqui é da raça, aqui realmente, cara, é raiz, é o canal raiz e vamos que vamos, né? Então eu agradeço desde já aí, né? Rapaziada, vamos lá. Considerações finais mesmo, porque eu acho que tudo que eu tinha que falar eu já falei. Agora vamos deixar um pouco na Lalite, vamos para o mais opinativo. Claro, faltou um pouco de coragem do Crespo para arriscar mais contra esse Corinthians, né? Eu acho que o São Paulo teve uma postura, né, anímica muito interessante no jogo, no sentido de que a arbitragem quase estragou o espetáculo, com aquela amarelando todo mundo no começo ali, invertendo falta e tal. Depois mudou o critério ao longo do próprio primeiro tempo. Como eu disse aqui, o Corinthians se aproveitou disso. Começou a abrir a caixa de ferramentas, né? O que aquele André Ramalho, aquele Gustavo Henrique bateram, olha, acima do tom, né? E acima do tom também era o comportamento de alguns dos jogadores do Corinthians irritados e tal. Alguns jogadores do São Paulo entenderam isso, como o Mike, como o próprio Tapia, quiseram ali catimbar para tentar levar um corintiano pro vestiário, né? Essa coisa toda. Como a arbitragem era uma lástima, a arbitragem era uma porcaria, não deu certo. Mas o indicativo foi de que o São Paulo talvez estivesse mais preparado no sentido mental para esse jogo. O Corinthians
também precisava dar uma resposta, como o São Paulo precisava na quinta-feira. O Corinthians vem de uma derrota também de 3-0 lá pro Bragantino, pior derrota de um grande do Paulistão, junto com a do São Paulo pro Mirassol na estreia. Curiosamente, dois adversários que também estão na primeira divisão do futebol brasileiro. E também a oportunidade de jogar em casa, ainda mais um clássico. São Paulo tinha lá o jogo, mas era pro São Bernardo, evidentemente, tem um contexto, uma animosidade muito menor do que contra o Corinthians. E os jogadores do Corinthians estavam claramente ali sentindo o jogo ali. Eu não vou usar o termo empolgação, não vou usar o termo que eles estavam jogando com raça, com vontade. Não, muitas das vezes abusaram das jogadas violentas, abusaram ali do machismo, entre aspas. Claro que o termo machismo significa outra coisa, mas aqui vamos usar para isso, né? Aquelas bravatas de jogador tal, né? De cara que quer jogar pra torcida, que às vezes quer mostrar pra torcida ali e tal, enfia dedo na cara de jogador de São Paulo. Hugo Souza lá, o goleiro, foi pra cima do Tapia, porque o Tapia tentou ali brincar de vôlei ali dentro da área. Então, assim, dava pro São Paulo explorar mais isso. Os jogadores, claro, estavam preparados, estavam mais calmos, estavam mais zen, estavam sabendo contornar a situação, evitar a briga, por mais que no final teve pelo menos 3 momentos ali no segundo tempo, quase a coisa descambou pra briga. Não porradaria explícita, mas bate-boca, empurra, aquela coisa, né? Principalmente teve uma do Luciano, depois do gol tomado, claro, tomou o gol aos 44, o time desabou, mas eu acho que dava pro Crespo e dava pros jogadores aproveitarem um pouco isso taticamente, aproveitar isso para ganhar jogo, para colocar ali o Caleri mais cedo em campo, para ficar em cima do Gustavo Henrique, para ficar em cima do André Ramalho, colocar mais opções de velocidade, além do Ferreirinha, colocar também o Luca, para dar aquela sacudida, para dar aquela movimentada, né? Evidentemente que o São Paulo não está 100% fisicamente, mas com os jogadores que estavam em campo, Danielzinho, Marcos Antônio e Bobadilha, dava ali para você tirar o Lucas, ali o Tapia, o Luciano, e de repente colocar 2 pontas, colocar o Caleri. Faltou o São Paulo arriscar mais para selar a vitória, né? Para fazer o segundo e definir as coisas, né? O problema é que eu também consigo entender o Crespo, porque os indicativos de que a zaga ia, no termo chulo aí, na gíria paulistana, ramelar, né? Acho que todo mundo aqui entende o que quer significar, né? Entende o significado, né? No sentido de que a zaga talvez não fosse aguentar a pressão do Corinthians, né? Que começou muito bem forte no começo do segundo tempo, e depois quando o Dorival coloca ali também o Pedro Raul, começa a jogar em cima mesmo, começa a cruzar a bola na área, tentar lançar a bola de qualquer jeito para a área, tava um indicativo claro, que talvez também se ele abrisse também, mas faltou um pouco explorar essa jogada, essa válvula de escape, a velocidade do Ferreirinha, né? Colocar realmente o Caleri ali mais jogando na área do adversário ali. O São Paulo teve uma construção muito negativa, e aqui eu nem culpo muito o Lucas, tá? Porque eu acho que faltou realmente ter um pouco mais de paciência, um pouco mais, vamos dizer assim, de atacar espaço, de criação de oportunidades. O São Paulo foi muito mal nesse sentido, né? O São Paulo parece, a impressão que me deu, e acabou de acontecer aqui a coletiva do Crespo, que eu estava acompanhando, parece que o São Paulo foi realmente para empatar. O São Paulo se deu satisfeito por um empate em Itaquera, né? Tem um jogo com a Portuguesa agora, quarta-feira, onde o São Paulo pode entrar aí no G8 do Paulistão, né? A gente sempre disse aqui nesse canal que a gente não acredita realmente em rebaixamento no Campeonato Paulista. É muito difícil para um time com camisa, um time grande como o São Paulo, ser rebaixado num estadual. Mas para ganhar, para empurrar a crise de vez para o rival, eu acho que faltou isso. E a vitória talvez fosse, vamos dizer assim, a cereja de um bolo de esperança que foi produzido aí ao longo dos últimos dias com o bom futebol contra o São Bernardo, com a saída de Júlio Casares, a posse do Harry Messes. Aliás, o São Paulo volta a ter um presidente de suas partidas desde 20 ou 29 de novembro, agora eu não lembro. Enfim, foram os últimos 6 jogos, o São Paulo não teve um presidente presente, né? Dando um indicativo aí muito claro de que tá um clube que estava realmente abandonado ali pelo hoje impeachment. Mas teria esse valor simbólico de tudo, realmente de reconstrução, de volta da esperança, de tudo. Não com empate frustiço, não vai frustrar.
Como eu disse no começo do vídeo, se assinar antes do jogo para você empatar em Itaquera, você assina. Né? Principalmente São Paulo, que não tem um retrospecto lastimável lá. Mas fica realmente essa sensação de um gostinho a mais. Mas eu acho que o plano de jogo foi realmente para sair de lá com empate e complicado, porque o São Paulo, dos 3 clássicos que ele tem no Campeonato Paulista, 2 é fora de casa. Então, ganhar um desses, dos 2, né, que são os 2 maiores rivais, né, o Corinthians e o Palmeiras são fora de casa, daria realmente um ânimo para esse time. Mas, de toda maneira, não foi uma partida ruim do time. Tá? Mais uma vez, o Danielzinho coloca que veio para ser titular absoluto, parece que ele está jogando no São Paulo há muito tempo. A partir do momento que ele troca com o Marcos Antônio, defensivamente, não é que ele estava deixando a desejar, mas ele também é um cara que dá muito espaço, né? Não é um primeiro volante de ofício. É esse jogador de pegar a bola e sair carregando, e quando ele troca com o Marcos Antônio, ele consegue fazer a jogada do gol, depois ele consegue jogar em cima, e pô, o cara vazou aí, vazou não, né? O São Paulo publicou os bastidores aí, pô, líder de vestiário, gritando, hoje no jogo também, falando com os jogadores do Corinthians, cobrando, falando com o juiz, parece que realmente que ele tem uma experiência em time grande, assim, gigantesca, que baita aquisição do São Paulo. O Marcos Antônio jogou muito bem, o Bobadilha ficou um pouco apagado, agora, assim, o lado negativo realmente fica com o Arboleda aí, que quase entregou a paçoca no primeiro tempo, depois se achou na partida, mas mesmo defensivamente, o que o Alan Franco teve que segurar a barra para ele, porque ele deixou a desejar. E assim, em relação ao Crespo, eu não entendi a alteração ali de colocar o Cedric no lugar do Mike. Eu acho que o Mike cumpriu suspensão no último jogo, tava com o pulmão em dia, né? Dá para colocar o Lucas, fazer uma dobra ali, né? O Luca fazer uma dobra ali, né? Ter jogadores de velocidade para você, quando você retrancar, você ter opções para sair jogando. A partir do momento que ele tira o Mike, coloca o Cedric, né? Ele povoa ali o meio campo com as alterações feitas, né? Ele perdeu um pouco isso, né? E assim, um outro destaque negativo, infelizmente, que me dói dizer, é o Luciano, né? Um clássico contra o Corinthians em Itaquera, geralmente é um jogo que o Luciano vai bem, hoje ele foi um peso morto, né? O que o Tapia jogou hoje, e a gente criticou muito o Tapia aqui contra o Mirassol e contra o São Bernardo, né? Quem ficou devendo foi realmente o Luciano. O Luciano não se achou em campo ali, taticamente, completamente confuso, completamente engolido pela marcação. Então, eu acho que faltou realmente ali uma maior produtividade ofensiva do Luciano, realmente, de ir para cima, de ajudar o Tapia ali tentar tirar os zagueiros do Corinthians do sério. O Luciano jogou esse clássico de hoje como se fosse uma partida de 6ª temporada do Paulistão no formato antigo, assim, sabe? Eu senti. E ainda no final, só apareceu no final realmente quando deu o chilique lá e chutou a bola, alegando que foi falta no gol do Corinthians e tudo. Então ele deveria ter sido substituído, né? A transmissão alertou que ele bateu boca ali, bateu boca no bom sentido, tá? Falou pro Crespo que não quero sair, tô bem e tal, mas o Crespo deveria ter tirado porque ele estava matando realmente o contra-ataque do São Paulo, né, a recomposição ofensiva do São Paulo, quando o São Paulo retomava a bola. Deveria ter colocado um Luca ali, né, ou alguém mais veloz, alguém que estava mais inteiro, vamos dizer assim, porque realmente hoje esse espírito do Luciano, né, contra o Corinthians, né, que todo torcedor de São Paulino espera, principalmente nos jogos em Itaquera, não apareceu, ficou devendo. O Tapia, já falei muito dele aqui, mas foi uma grata surpresa, entendeu que é um clássico, jogou bem, né? Foi assim contra o Palmeiras no ano passado, né? Contra o próprio Corinthians em Itaquera, né? Quando ele entra no segundo tempo também. Então é um cara que para clássico parece que ele realmente encarna um espírito ali, né? E joga bem, vai para cima, e provoca zagueiro, provoca goleiro e tal. Então eu fiquei muito curioso de ver uma dupla Tapia e Caleri em clássicos, né? Eu acho que tende a render bons frutos, tá? Então, pra gente encerrar aqui, basicamente, acho que eu falei todo mundo. O Wendel fez uma boa partida, mas ainda mostra que tá muito tem deficiências físicas ainda, que precisam, tomara que ele se recupere aí ao longo da temporada, porque o indicativo é de que o Enzo Dias não vai voltar tão cedo, né? Realmente o Cedric jogou bem, né, quarta-feira, mas hoje, quando entrar no segundo tempo, o time precisava de velocidade, precisava de ritmo, precisava de gás, ficou devendo. O Mike eu gostei,
eu gostei. O Mike é aquilo, o Mike tem deficiências defensivas, mas, pô, é um jogador maloqueiro, um jogador, mano, de fôlego, que, pô, não pode sair do time, tem que ser titular, realmente. Ainda mais numa linha de 4, né? Jogando com 4 aí, sem ser como ponta propriamente dito, para ele ter essa válvula de escape. Bobadilha também, para mim, um pouco apagado, né? Não se achou quando estava jogando mais avançado na linha, quando teve que voltar para fazer o primeiro volante. O time melhorou nesse quesito, tanto que o Corinthians passou a alçar mais bola na área, sem tentar construir pelo meio. A partir da entrada do Pablo Maia, que é um dos que entraram, que eu esqueci de falar aqui, que para mim tem que voltar a ser titular, né? O Bobadilha pode ficar no banco. Acho que Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Lucas é o meio-campo que vão resolver as coisas para São Paulo, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Lembrando que o jogo em casa, o Crespo deve voltar no 4-3-3, um desses dois vai sair, né? Um desses três, aliás, Pablo Maia, Marcos Antônio ou Danielzinho vai sair. Eu já tô aqui votando pro Bobadilha já tá fora, né? Porque realmente o Bobadilha tá uma tiriça esse ano também, né? Não se encontrou, tá meio perdido, né? Não consegue atacar, não consegue defender, enfim. Eu acho que é isso. Eu acho que o time sentiu a falta do Sabino na zaga. Sei que muitos de vocês agora estão me xingando. O Sabino é um jogador odiado, mas, pô, é essencial. Joga bem, joga bem. Eu acho que ele tem esse espaço aí, né? E é isso. Eu acho que não faltou ninguém. O Ferreirinha também meio perdido ali, meio... Mas também a bola não chegou, né, coitado. Mas, assim, era jogo que eu colocaria ele já no intervalo ali. Mas eu entendo o Crespo. Como eu disse, eu entendo. Não vou criticar o Crespo hoje. Isso aqui são opiniões minhas de como eu faria para talvez fazer o São Paulo jogar melhor. Eu entendo tanto o lado do Crespo como eu entendo o lado de você que está aí do outro lado frustrado, porque realmente os 3 pontos estavam ali perto. Mas, repito, fechar empate em Itaquera não é um mau negócio, não é mais com um juiz mal intencionado. Vamos lá. Quarta-feira tem Portuguesa, é jogo para vencer, é jogo para São Paulo se impor. São Paulo não pode perder pontos para a Portuguesa. A Portuguesa é um time muito inferior ao de São Paulo e não vem fazendo um bom campeonato paulista, né? Vem jogando muito abaixo da média, né? Talvez o melhor jogo da Portuguesa tenha sido contra o Palmeiras, que ela jogou na retranca. Então, esperem uma retranca ali no Morumbi quarta-feira, provavelmente 4-3-3 de volta, porque o São Paulo vai precisar atacar em profusão aí o time luso. E vamos ver, né? É a rodada para o São Paulo entrar nesse maldito G8 aí. Uma vez que o São Paulo talvez estiver lá, esse São Paulo novo, esse São Paulo revigorado, esse São Paulo sem Casares, com a crise política, esperamos, até enfim, dê essa merecida pausa, né? Ter essa merecida pausa agora, vamos dar um tempo, o São Paulo institucionalmente precisa respirar, o time já vinha respirando desde quinta-feira, né? O resultado de hoje para mim não volta a deixar a coisa preocupante, muito pelo contrário. Mostrou que o São Paulo tem um elenco qualificado para aquilo que aquele elenco pode entregar. Foi como o que eu disse quinta-feira, né? O São Paulo não vai ser campeão brasileiro, não tem um elenco para ser campeão brasileiro, mas também não tem um elenco para passar sufocos e rebaixamento e passar vexames, né? Então eu acho que respirando dentro de campo, como já começou quinta-feira, agora que o São Paulo respira institucionalmente para as coisas entrarem no eixo aí e o time pelo menos chegar no dia 28, na abertura do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, estabilizado, dentro de campo, fora de campo, com reforços, com as saídas definidas, que a novela Alisson se resolva, que a novela Rodriguinho se resolva, e aí, pelo menos tem condições de brigar por coisas no ano, não necessariamente títulos, mas vaguinha em liberta, essas coisas que vocês já sabem, tá bom? Beijo do gordo, tchau. Repetindo, deixa o like aí, se inscreve no canal, faz pix, vira membro, ajuda a gente, tchau.